Olá pessoal, aqui é o Eduardo Coelho, professor de História e candidato a vereador pelo PT do Rio de Janeiro. Meu número é 13133, mas agora eu estou passando aqui para fazer uma avaliação de uma pesquisa eleitoral da cidade de São Paulo. Eleição lá que está pegando fogo, muito acirrada, muito disputada, até um pouco às vezes agressiva. E já saíram no início dessa semana 3 pesquisas. Na segunda-feira saiu 2 pesquisas, uma do Real Time Big Data, que dá vantagem para o Ricardo Nunes no primeiro e no segundo turno, e uma pesquisa do Atlas Intel, que dá vantagem para o Guilherme Boulos no primeiro e no segundo turno. E aí, terça-feira, 24 de setembro, foi divulgada uma nova pesquisa, agora do Instituto Quest. O Instituto Quest diz que Ricardo Nunes tem 25%, e o Boulos tem 23% e o Pablo Marçal tem 20%. E mantém esse empate triplo, empate técnico, né? Triplo na disputa por São Paulo. Então, muito disputada. A pesquisa Quest, divulgada terça-feira, 24 de setembro, mostra o Ricardo Nunes, do MDB, com 25%, o Guilherme Boulos, do PSOL, com 23%, e o Pablo Marçal, do PRTB, com 20%. E seguem em empate técnico triplo na liderança da disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo. E a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. Por isso, empate técnico. Você tem o Nunes com 25%. Esse 25%, como é para mais ou para menos, ele pode virar 22. Menos 25 menos 3 vira 22. E o Pablo Marçal com 20%, é para mais ou para menos, esse 20 ele pode virar 23, o que passa ao Nunes. E o Boulos é aí no meio. Então, quer dizer, está tudo embolado, porém com essa diferença, né, numérica, que o Nunes está na frente, o Boulos em segundo e o Marçal em terceiro. E essa pesquisa foi encomendada pela TV Globo e registrada no TSE sob o número SP06330/2024. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 21 e 23 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O diretor da Quest, o Felipe Nunes, ele fez uma análise sobre o perfil do eleitor da cidade de São Paulo. E diz o Felipe Nunes: o Boulos é hoje o candidato pelo lulismo e pelo petismo na cidade de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes é o candidato em que ele é majoritário com o eleitor que não consegue se posicionar dentro dessa identidade eleitoral. E o Pablo Marçal é o candidato do bolsonarismo na cidade de São Paulo. E os números de todos os candidatos é um dado interessante. O Ricardo Nunes, do MDB, tem 25% e eram 24% na pesquisa de 18 de setembro. E o Guilherme Boulos, do PSOL, ele tem 23% e eram 23% do Boulos em 18 de setembro. Ou seja, o Boulos ficou estagnado, o Nunes ele cresceu 1 ponto e o Pablo Marçal, do PRTB, ele tem 20% e ele também tinha 20% na pesquisa de 18 de setembro. Então, o Boulos e o Marçal, eles ficaram estagnados de uma pesquisa para outra. A Tabata Amaral, do PSB, ela tem 8% e ela tinha 7%. Então, ela oscilou para cima 1 ponto percentual. O José Luiz da Atena, do PSDB, ele tem 6% e antes tinha 10%. Então, ele teve uma queda aí significativa de 4%. E a Marina Helena, do Novo, ela tem 2% e antes tinha 2%, então ficou também estagnada. Os demais candidatos não pontuaram. E indecisos são 7% e antes também eram 7%. Branco, nulo e não vai votar são 9% e antes eram 7%. Pesquisa espontânea, que é aquela pesquisa quando o entrevistador não menciona o nome dos candidatos. Então, o Boulos está na frente com 16%, mas logo em seguida tem o Marçal com 14% e o Nunes também com 14%. Então, também tem aí um empate triplo, empate técnico triplo entre os três, uma pequena vantagem do Boulos. E a Tabata Amaral, ela tem 4% na pesquisa espontânea, o Datena tem 1% e os demais candidatos não tiveram pontuação. Os indecisos,
o que anima aí a turma que quer subir, os indecisos são 46% na pesquisa espontânea. E o branco, nulo ou não vai votar são 4%. Panoramas de segundo turno, que é importantíssimo. Então, o Ricardo Nunes, o atual prefeito, ele ganha dos seus dois principais oponentes, do Boulos e do Marçal. Então, o Ricardo Nunes na disputa com o Boulos. O Ricardo Nunes, hoje, com o Boulos, ele faz 49% e o Boulos 32%. Na pesquisa anterior, o Nunes contra o Boulos fazia 46% e o Boulos fazia 35%. Ou seja, na pesquisa anterior, o Nunes, em relação à pesquisa anterior, o Nunes está crescendo 3% no conflito com o Boulos e o Boulos ele está diminuindo 3% no confronto com o Ricardo Nunes. E no confronto Ricardo Nunes e Pablo Marçal, mais uma vantagem do prefeito Ricardo Nunes, que está dando 52% para o Ricardo Nunes e 25% para o Pablo Marçal. Na pesquisa anterior, o Ricardo Nunes tinha 47% e o Pablo Marçal tinha 27%. Então, o Pablo Marçal ele teve uma diminuição de 2 pontos percentuais no conflito com o Ricardo Nunes, e o Ricardo Nunes ele cresceu 5% no confronto com o Pablo Marçal. E um confronto entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. O Guilherme Boulos leva vantagem, ele tem 41%, antes eram 42%, então ele está ganhando do Marçal, mas ele teve uma diminuição de 1 ponto, e o Marçal tem 36% contra o Boulos, e antes era 36%. Então, o Marçal está mantendo o percentual de votos que ele tinha na pesquisa anterior contra o Guilherme Boulos. E um dado importante, 61% dos eleitores diziam que a escolha de voto já é definitiva e 38% afirmam que podem mudar de candidato. E na última pesquisa, 45% poderiam mudar e 54% tinham como definitivo. Então você vê que à medida que a gente vai se aproximando do dia da eleição, as situações vão se definindo, né? Então o eleitorado vai cada vez mais já consolidando a sua escolha. E importante aqui também a gente analisar a rejeição. O Datena do PSDB, ele aparece como mais rejeitado com 68%, eram 62% na pesquisa anterior, e na sequência estão Guilherme Boulos, que tem 50%, na anterior eram 46%, e o Pablo Marçal também com 50%, e na anterior eram 45%. O Ricardo Nunes, que é o prefeito, está com 39% de rejeição e antes eram 37%. A Tabata Amaral, ela está com 36% de rejeição e antes eram 37%. E para o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, as rejeições de Marçal e Boulos, que chegou a 50%, elas estão no limite do número considerado impeditivo para que uma candidatura seja competitiva num eventual segundo turno. Ou seja, então eles estão batendo ali no teto para poderem não se tornarem candidaturas competitivas. E, para terminar, um aspecto interessante de bastidor de campanha, que o Lula cancela a agenda com Boulos e a campanha se frustra com a ausência do presidente. Cancelou na terça-feira, 24 de setembro, a agenda que faria com Boulos no sábado, dia 28 de setembro, porque o Lula vai viajar ao México para participar da posse de Cláudia Sheinbaum, que é a primeira presidente mulher daquele país. Mas há indícios de ciúme petista, porque 9 dos 13 candidatos a prefeitos de capitais do PT receberam menos recursos do que Guilherme Boulos. E aí, gostou das novidades? Gostou da pesquisa? Gostou aqui do bastidor do Lula cancelando a agenda? Então você curte aqui esse nosso vídeo, você comenta, dá tua opinião,
expressa o que você está pensando sobre a política, a campanha eleitoral em São Paulo, no Rio, nas principais capitais. E você compartilha o nosso vídeo, né, para ter um maior alcance. E não se esquece, se inscreve no canal. Surgindo pesquisa nova, uma notícia relevante da política, a gente passa aqui para debater, dividir e compartilhar com vocês. Até lá!